Deus, eu quero convidar para que vocês conheçam o pastor Luiz Matos. Ele estará nesse momento com a oportunidade. Eu vou chamar ele aqui já já e vou estar apresentando ele para vocês, tá bom? Só um minutinho. Amém. Pastor, está me ouvindo? Estou ouvindo muito bem, irmã. E você? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Ah, que bom. Tivemos um pequeno problema, né, com a conexão que caiu, mas já estamos de volta, graças ao nosso bom Deus. Mas Todos conexão estão vindo. sempre É, é verdade, irmão. Gente, esse abençoado, como eu estava falando, que eu ia chamar ele para estar convidando, né, para estar fazendo parte dessa janelinha, é o pastor Luiz Matos. Ele trabalha com a igreja perseguida, certo? Com portas abertas. Ele vai estar hoje com o tema A Igreja Perseguida, né? Ele trabalha com portas abertas, servindo cristãos perseguidos. E ele nos mostrará hoje o que é ser semente na terra. Não é verdade? Você tem sido semente na terra, né? Eu creio que o Senhor está fazendo essa pergunta hoje para a sua igreja. Você tem sido semente na terra? Como nós lemos, né? Eu estava lendo aqui a nossa divisa, que está em João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Será que realmente temos doado a nossa vida verdadeiramente em prol do reino, em prol da obra do Senhor, em prol dessas vidas que o Senhor colocou em nossas mãos para ser essa boa semente, trazer vida e paz? Então, eu quero dizer ao pastor Luiz Marcos que nós aqui, digamos assim, que é uma grande honra o Senhor estar assim participando conosco, né? E nos trazendo essa semente, essa boa semente que é a palavra de Deus nos nossos corações, né? Eu quero mais uma vez orar, né? Apresentando a vida do Senhor nas mãos do nosso Deus. Amém? amém. Amém. Aí, meu volume aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer, ó Pai, mais uma vez por tudo, Senhor. Te agradecer por este dia, te agradecer pela tua paz, pela tua graça e te apresentar mais uma vez a vida do teu filho em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, toma a primazia, toma a direção de tudo, que o teu filho esteja na dispensação do teu espírito, ó Pai. Eu creio, meu Deus, que ele é canal de bênção para vidas e nesta noite, Pai, ele estará sendo canal de bênção para as nossas vidas. Toma a vida do teu filho, Pai, em tuas mãos. Toma a vida da sua família. E faz assim a cada dia, Senhor, cumprir-se a tua vontade sobre a vida deles. É o que pedimos e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido pastor. Gostaria que o Amém. Senhor pudesse ficar à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer de antemão a Deus, primeiro, claro, porque Amém. Ele é o provedor de todas as coisas e o Senhor também permitiu que que a gente pudéssemos estar aqui nessa noite, nessa conferência missionária. E uma Amém. conferência missionária para mim é tudo, né? Para mim missões está no coração de Deus, está no meu coração, está no teu coração, irmã Kelly, Amém. e também tenho certeza que no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, né? E vai ficar salvo aí, né? No perfil Amém. da igreja, vai poder ouvir depois. Eu sei que muita gente bacana vai colar aí essa semana toda para poder falar Amém. sobre missões e poder ser semente aí na terra. Mas eu estou extremamente grato a Deus. O meu coração está assim, sabe, pulsando de alegria por Aleluia. poder estar com os irmãos e as irmãs aqui nessa noite. E Amém. uma responsabilidade muito grande, né? Quando eu fui Olha convidado aí. pela Ellen, é verdade, a Ellen me convidou
Eu falei, Ellen de Jesus. Ó, Ellen, eu tô orando pela tua saúde, né? Continuo orando pela tua saúde, tá, minha querida? Eu falei, Ellen de Jesus, que responsabilidade abrir uma conferência missionária. Mas tudo está na mão do Senhor, e o Senhor é quem faz todas as coisas, e tudo que a gente vai falar aqui, por mais que seja do Senhor, você que está aí ouvindo, vai ouvir também com seus ouvidos, não o que eu estou falando, é que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração nesta noite. E aí, como um representante, né, da Portas Abertas no Brasil, eu quero agradecer a vocês por esse privilégio, por ter se lembrado da nossa família da fé, dos nossos irmãos que vivem em mais de 70 países ao redor do mundo. A gente está falando aqui, sim, cerca de 260 milhões de pessoas. É muita gente, é mais que a população do nosso país. Que não tem essa possibilidade que eu e você, Kelly, e vocês, irmãos que estão nos ouvindo, de poder louvar, né? Como a gente louvou agora aí um pouco, né? O hino que a nossa irmã cantou, de ler a Bíblia de uma forma livre, né? A gente não pode isso. Verdade. E eu quero compartilhar isso com vocês, mas antes de compartilhar sobre a realidade da perseguição aos cristãos ao redor do mundo, eu quero falar para vocês que privilégio que a gente tem, que privilégio, que carinho de Deus para com para com o nosso povo, né? E para falar então com o povo baiano, então, né? Os nossos irmãos aí da Bahia, que gostoso. Espero que essa pandemia acabe, que a gente possa um dia estarmos juntos e eu possa ir na igreja para poder conhecer os irmãos e mostrar vídeos, contar histórias e mostrar imagens, né? O que aqui no Insta a gente não pode fazer. Mas o tema do nosso bate-papo hoje é há uma semente na terra. E essa semente é você. Essa semente sou eu, claro, né? Não vou me excluir dessa responsabilidade. E o texto, né, o mote, né, a divisa como a nossa irmã Kelly se posicionou aí, é o texto que está lá em João, capítulo 12, versículo 24, né, que diz: em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, bom, aí produz o fruto. E eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre essa realidade desse texto da palavra, antes de falar um pouco com vocês sobre os nossos irmãos, a nossa família, que vivem nesses países todos aí, debaixo de muita censura, de muita pressão. Estou falando de gente que, imagina, tem uma arma apontada para sua cabeça e fala: ou você nega Jesus ou você morre. E aí esse cara, esse irmão, essa irmã, ele tem que tomar uma decisão. Ou eu morro, né? Morro, ou eu não tenho mais história para poder contar aqui, ou eu permaneço vivo. Que coisa que você está falando? A vida só há em Cristo Jesus. Mas para que essa vida em Cristo Jesus aconteça, a gente tem que olhar para o texto da palavra que a gente está compartilhando nesta noite. Eu quero ser muito sucinto nesse compartilhar da palavra, porque eu tenho certeza que outros irmãos, outras irmãs, missionários, gente do campo, gente de agências missionárias vão estar com a gente aí. Eu vou acompanhar todas as noites, eu não vou falar aqui, embora não. Vou acompanhar todas as noites para poder estar com vocês, né? Para mim, não foi um convite para falar, foi um convite para participar. Eu entendo que a gente participa se a gente está junto. E a gente está junto. Nós somos um. O convite do Senhor aqui está aceito, tá?
Ah, então tá certo, conte comigo. Ó, eu não me enchendo de Amém. eu vou estar ali sempre ouvindo, participando com vocês aí. Em Amém. verdade, em verdade. Em verdade, em verdade. Me lembro da minha conversão. Quando eu me converti, eu tinha 23 anos de idade, eu sou de uma família oriunda de matrizes africanas, mas eu conheci Jesus através do testemunho de um cara, do Naldinho, oh, saudade, nunca mais vi o Naldinho, de um Naldinho, trabalhava comigo numa empresa, departamento, né, na área de engenharia, na área de projetos, e o Naldo era um cara diferente. E o Naldo estava lá trabalhando comigo e eu sempre via ele, fazia tudo que eu fazia. Almoçava comigo, trabalhava comigo, projetávamos junto. Na hora do almoço a gente jogava aquele... Aqui em São Paulo a gente fala pebolim, né? Não sei como é que fala aí na Bahia, né? Não sei pebolim, se é totó. Cada lugar é uma coisa diferente. Jogar tênis de mesa, ping-pong. E a gente ria muito junto. Mas era um cara diferente. Porque todo dia, depois do almoço, ele sentava ali na mesa dele, do lado da prancheta, pegava a Bíblia dele e ali, ó, lendo a Bíblia. Eu olhava, brincava com ele, tirava onda com ele, né? Aí crentão, essa coisa toda, mas aquela coisa de amigo, de amizade. Mas esse cara me chamou a atenção porque ele era um homem diferente. No dia a dia, né, na pressão do trabalho, aquelas loucuras todas, ele era diferente. Um dia eu perguntei, Ronaldo, por que você é diferente assim? O que você tem? Ele falou assim, Luiz, eu sou igual a você. Você é um homem de coração bom, bacana, faz bastante coisa bacana, essa coisa toda. Mas a única diferença de mim e de você aqui, eu sou crente. É mesmo, você é crente? Eu sou. Cara, eu conheço uns crentes diferentes. Uns crentes que eu quero ver longe da minha vida. Aí ele falou assim, não, tá bom, eu sou um que você conheceu diferente então. Eu falei assim, cara, mas se ser crente como você é crente, eu gostaria de saber que negócio é esse. Ele me chamou a atenção. Só vou abreviar a história aqui. Ele foi luz, um homem luz, a luz de Cristo, num homem eu, vivendo as trevas. A luz de Cristo começou a dissipar as trevas da minha vida. Aleluia. Ou seja, eu estava ali, ó, como a palavra diz, o entendimento cegado por Satanás, o Naldo, um homem, você, uma mulher, um homem, a luz de Cristo, chegando perto de alguém que não conhece a Cristo e dissipando as trevas que há nele. As vendas desvendaram, eu consegui ver a manifestação da glória de Deus e me rendi ao Senhor. Aí foi minha conversão. Aleluia. Glórias a Deus. O que tem isso a ver com esse contexto que a gente está falando aqui? Né? Tem a ver porque o versículo começa, em verdade eu vos digo. Se for para outra tradução, vai falar, verdadeiramente eu vos digo. E essa palavra-chave, verdade, verdadeiramente, buscando na raiz dela, ela está dizendo que a verdade é Cristo. É algo que a gente está falando, praticamente um axioma quando a gente olha para as Sagradas Escrituras e o que ela diz para a gente. Verdadeiramente eu vos digo. João, não é o Joãozinho, né? O Joãozinho da Kairos que vai falar mais aí para frente com vocês, não é um grande amigo, mas é o João da palavra. E o João, na época, quando ele estava dizendo, em verdade eu vos digo, ele estava numa propriedade de falar que a verdade que eu estou te falando é Cristo que diz. É Jesus de Nazaré. É Ele que disse para mim, em verdade eu estou te falando. E esse falar não é jogar uma conversa fora. É como a própria palavra já nos ensina. Se você tiver ouvido, você nos ouça. Ouça, porque a verdade, a plena verdade do Evangelho, da palavra de Deus, Evangelho, a verdade da boa nova, ela vem e ela recai sobre as nossas vidas. Então, o tema de que vocês escolheram para essa conferência missionária, né?
a semente na terra, ela é muito maravilhosa, porque ela está pautada na verdade. E a semente sou eu e a semente é você. E aí o texto continua dizendo, se o grão de trigo, poxa vida, graças a Deus, eu tive uma oportunidade da minha infância crescer visitando campos, né? Fazendas, essas coisas todas, tal, porque eu morava no interior. Não é porque eu tenho posses, não, é que eu morava lá no interior. Então eu vinha a cavalo, andei de carro de boi, de tirar leite, né, lá na vaca e tomar logo Coisa lá. boa. Coisa boa, coisa boa. E ver plantações de milho, plantações de café. Puxa, como eu amo café. Plantações de cana-de-açúcar, plantações de trigo. E aí, plantações de trigo, olha que interessante. Rolou esses dias atrás aí um vídeo pela internet, né? De um amado do Senhor, fazer o que a gente vê na parábola, né? Sobre o joio, sobre o trigo. Ele pegou o trigo e pegou o joio. É difícil, é extremamente difícil olhar na plantação de trigo, aquela plantação enorme. E você, o que é joio, o que é trigo? Mas ele teve o bom senso, deve ter pesquisado bastante como é que é isso, e ele fazia assim, ó, pegava a semente ali do trigo, ó, e ralava essa coisa toda e debulhava, né? Na mão e mostrava o trigo na mão. E ele pegou o joio, e o joio, ó, debulhava também ele na mão e só virava palha. É uma diferença. Se a gente não morre quando a gente ouve a verdade, a gente é palha. A gente tem discurso, a gente tem promessa, a gente tem vários lugares para a gente ir. Mas se a gente está nessa condição de andar na verdade, e a verdade aqui a gente está falando da palavra. Me lembrando aqui de um texto que diz que e o verbo, a palavra, se fez carne, é Jesus, e ele Glória habitou a entre. Deus. Então, a verdade, Jesus dizia, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Jesus é o cara. E aí, quando a gente está ali, ele diz que se o grão de mostarda, né? Desculpa, já fui para outro texto da Bíblia, né? Se o grão de trigo ele não morrer, ele fica só. E a diferença do grão de trigo é a palha ou é aquele que produz semente? Que é o que o texto ele termina dizendo isso sobre o fruto. Porque fruto só existe quando há semente. Se ele não morrer, ele fica só. E esse morrer que esse texto faz me remete a um pensamento meio claro, sempre meu. Vocês podem até discordar de mim, mas esse morrer é se entregar. Assim como Cristo diz, né? Vocês virão após mim, vocês serão perseguidos. Toma a sua cruz e vem até mim. Você tem que se entregar para caminhar comigo, porque se você não se entregar para caminhar comigo, você vai viver conforme o dia a dia diz como é que você tem que ser. E a fé está falando que a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Diz aí, Kelly, a nossa fé, a A palavra de palavra Deus. de Deus. Exatamente. Aleluia. Nessa sociedade pós-moderna que a gente vive, o que a gente está ouvindo? A gente está se dedicando para ouvir a palavra de Deus ou a gente está ouvindo a sociedade, o burburinho da cidade? Lembrando que esse mundo jaz no maligno. Então, a diferença de ouvir o burburinho da cidade ou ouvir a palavra de Deus. Aonde está pautado a sua fé? Agora, se você, comparado conforme o texto das Sagradas Escrituras nos diz, como um grão de trigo, que o trigo produz semente, mas tem o joio no meio, e o joio é só palha, se você não morrer, você fica só. E o que é esse ficar só?
é ficar longe de todas as possibilidades maravilhosas que o nosso Deus tem para a vida daqueles que andam caminhando no seu passo. Passo a passo. Passo a passo. Esse fica só, a pessoa que tenha consciência da boa nova e ela faz a opção de não andar no caminho do Senhor, é a mesma coisa que ele abrir mão da sua existência. Olha que profundo é isso. Pouco tempo para poder conversar a respeito. Mas não andar com Cristo Jesus é abrir mão da sua existência. Porque vida só há em Cristo Jesus. Agora, para que tenhamos essa vida em Cristo Jesus, Kelly, nós precisamos morrer. Não a morte natural, porque essa, assim como diz as Sagradas Escrituras, viemos do pó e para o pó nós voltaremos. Isso aí ninguém tira, né? Essa é uma grande verdade que nós temos. Mas o morrer é morrer de si. É entregar a nossa vida, a sua vida a Cristo Jesus, para que entregando a vida a Cristo Jesus, pautado na fé que você vai aprendendo desde o primeiro alimento, né? A alimentação pequena, o leitinho, e até poder comer um vatapá, ou qual é o nome da comida forte aí da Bahia, que eu já não lembro mais. É a feijoada. Feijoada é nossa aqui de São Paulo, é coisa de mineiro. É... Aquela comida que dá sustância, isso é caminhada na fé. E essa caminhada na fé, ela é produzida a partir de quando você fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, para viver com Cristo, não é algo assim simples. Ah, vim para Cristo, agora a vida é outra. Não. É todo um processo. Você tem uma história. Você tem uma tradição. Olha lá, o Mocotó. Caruru. Mocotó, Caruru. Eita, aí eu chamei a culinária brasileira. Viver com Cristo é mais do que essa degustação saborosa que o mundo nos dá. Porque o Senhor nos dá a água da vida e o pão que sacia toda a nossa fome. É esse alimento que nós precisamos. E essa é a verdade. É a verdade que João está falando. Esse vos digo. Esse digo no grego é uma exortação. Esse digo no grego não é só simplesmente uma fala. Ah, eu estou te falando, hein? Não. É uma exortação. É uma chamada para que você preste atenção e venha, ouça. Ouça o que eu tenho que te falar, porque eu tenho que te falar vem de Jesus. Aquele que traz a vida e traz a luz. É a verdade. É o Cristo que está em nós. E quando nós encaramos e percebemos isso, queridos irmãos e irmãs, nós então nos colocamos num posicionamento de morte, aonde os meus desejos, as minhas vontades, conforme Paulo já nos ensinava, o mal que eu não quero fazer está diante de mim todo dia, mas o bem que eu preciso fazer é difícil, é loucura, é pauleira para poder fazer. Meu, que loucura é isso aí. Quando nós morremos, nós nos colocamos nessa situação. Agora, essa morte não é uma morte assim, veio. Isso depende somente de você. Porque se você não morrer, essa conferência missionária, não morrer para Cristo, né? Não morrer de se entregar para Cristo. Ah, mas e aí, o que eu vou fazer? Me entreguei para Cristo. Relaxa. Só se entrega para Cristo. E abra o seu coração para que a verdade entre em você. Porque quando a gente se entrega para Cristo, Kelly, nós somos separados. Sim. E essa separação está lá em Efésios. E essa separação é uma repaginação da minha vida. Deus vai expurgando de mim tudo aquilo que é da minha vontade pessoal, que é mundana, que pertence aos valores deste mundo,
e vai substituindo pelos valores do Altíssimo. E essa substituição é maravilhosa, porque tudo que é bom, tudo que é perfeito e tudo que é agradável é a vontade do Senhor para a vida daqueles que andam com Ele. E nessa vontade, seguindo o texto de Romanos ainda, né, que eu acabei de citar, temos que mexer na nossa cabeça. É isso que eu quero. A gente vive num mundo pós-moderno. Há mais de 30 anos eu digo que o ensinamento das Sagradas Escrituras tem sido superficial, porque em muitos lugares, muitas das vezes eu vejo muitas pessoas falando aquilo que o crente quer ouvir. E a gente não tem que falar o que o crente quer ouvir. A gente tem que se posicionar como é que Cristo quer que nós sejamos. Aleluia, Jesus. E Cristo quer que nós sejamos pessoas que produzam bons frutos. Tem um texto de João, capítulo 16, versículo 15, que diz: eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram. E eu escolhi vocês para que vocês deem bons frutos e que os vossos frutos permaneçam. E a permanência do fruto é semear a terra. Mas como é que eu vou semear a terra olhando para um lavrador se eu não entendo nada de lavoura? Eu só vou entender de lavoura se eu for uma semente. Porque aí eu vou aprender que eu vou morrer para mim mesmo. E o Senhor Cristo Jesus vai brotar. E Ele vai frutificar. E através do fruto do Senhor na minha vida, dentro de mim, eu vou diminuir e Ele vai crescer. E quanto mais Cristo Jesus cresce dentro de nós, mais a luz que há nele, porque Deus é luz, Cristo é luz, o mundo é trevas, a luz que há em Cristo vai resplandecer através da minha vida. E por onde eu me posicionar, enquanto, resplandecendo a luz do Cristo ressurreto, as trevas serão dissipadas. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo, se eu e você, que somos o trigo, nós não somos o joio, porque o joio é só paia. O joio é só paia. Nós somos o trigo nessa terra, nesse mundo que jaz no maligno. Se nós não abdicarmos da minha vontade, do meu eu, do meu desejo, daquilo que eu quero, que eu é Cristo. Se nós não permitirmos que isso morra dentro de cada um de nós, nós vamos ficar sozinhos. Porque se nós não andarmos com o Cristo, é a mesma coisa que abrirmos mão da nossa existência. Porque nós só existimos em Deus. Nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós somos o que o Senhor tem como proposta para que cada um de nós sejamos. E para isso a gente tem que morrer. Morrer. A gente vai morrer mesmo. Mas tem uma diferença. A morte natural daquele que morre com Jesus é só descansar. Porque quando o Senhor Jesus voltar, Maranata, vem Senhor Jesus. Os que morreram nele terão seus corpos ressurretos. Mas nós que estamos aqui, nele, teremos os nossos corpos, que são corpos corruptíveis, a carne, a nossa vontade, a nossa luta, o dia a dia, transformados em corpos incorruptíveis para entrarmos na presença do Senhor. E quando nós nos posicionamos desta forma, de nos entregarmos ao Senhor para produzir o fruto, sabe aquela coisa, a oração de Maria, quando o anjo visitou Maria e disse a ela que ela conceberia Cristo Jesus, ela ficou maluca, que coisa é essa? Mas no final daquele texto de Lucas ela diz, Senhor,
que se cumpra em mim a sua vontade. Que essa seja a nossa oração. Que a vontade de Deus em Jesus se cumpra nas nossas vidas, para que nós possamos produzir fruto. Tá bom, mas o que isso tem a ver com missões? O que isso tem a ver com a igreja que está sendo perseguida ao redor do mundo? Mais de 260 milhões de irmãos e irmãs sendo perseguidos, mortos, vendo a sua família, as suas filhas sendo violentadas, e você falar, se você não negar Cristo Jesus, a gente vai violentar a sua esposa e as suas filhas. Você nega ou você não nega? Se você tem uma arma apontada para sua cabeça e falou, você nega em Jesus, ou então a gente vai te matar. Você nega ou não nega? Se você está no seu trabalho e fala, se você não concordar com a gente e aprovar essa norma aí de corrupção, da gente ganhar uma grana por fora, você não vai andar com Jesus, porque Jesus não anda nesses caminhos. Você aceita a proposta ou você não aceita a proposta? Que dificuldade esse mundo proporciona para aquele que entra em Cristo, caminha com Cristo Jesus, estas possibilidades. Nós caminhamos com Cristo Jesus para frente sempre, mas não a qualquer preço. O preço já tem e foi pago na cruz do Calvário. Hoje, mais de 260 milhões no mundo passam por perseguição por amarem a Cristo Jesus. E aí eu estou olhando aqui para você, olhando ali para o meu reloginho, depois que a gente teve que reiniciar a nossa live, ela termina às 20h50, né? Eu só estou pensando aqui no meu tempo, que eu tenho que me calar para poder dar tempo de salvar e os outros irmãos poderiam ouvir, né? Mas aqui no meu relógio são 8h26 agora aqui. Eu acho que dá tempo. É uma realidade diferente da minha e da sua. A gente está aqui, puxa vida, Senhor, louvado seja o teu santo nome, porque a gente está podendo falar de missões numa conferência missionária em meio a uma pandemia. É verdade, pastor Marcos. Verdade. Uau! Que loucura maravilhosa, que liberdade, que privilégio. E a gente está aqui podendo falar de missões, podendo falar de ser fruto, de poder produzir frutos. E o fruto que a gente produz são novas pessoas que se encontram com Cristo Jesus através, como o Naldinho, do testemunho da vida dele, luz no meio da minha vida que era trevas, e hoje eu vivo na luz. E você foi chamado para isso, para ser luz. E a coisa maravilhosa dessa de ser chamado para ser luz é que Deus é tão bom, mas Ele é tão bom que Ele me conhecia. Ele conhece todo mundo. Verdade. No interior, e só não conhece no interior como Ele nos chama pelo nosso nome. E ele falou, Luiz, eu sei que você é um cara complicado, mas eu vou te ensinar como é que gente tem que ser gente. E eu aprendi que gente tem que ser gente conforme Jesus foi gente. E Jesus foi gente, o verbo, né? Se fez carne e habitou entre nós para a gente se ensinar. E o ensinamento do que Jesus deu para mim e para você, meu irmão, minha irmã, é que a gente tem que se entregar. Tem que se entregar para um propósito. E o melhor propósito da nossa entrega é a propósito de viver. De viver. Deus criou todas essas coisas e colocou na mão da humanidade, seu Adão e a dona Eva. E eles romperam com tudo isso. Tinha um jardim para poder cuidar. E vocês aí que são baianos, vocês têm um litoral maravilhoso, vocês têm uma serra, né, uma mata atlântica, vocês têm um interior. Tudo isso é criado por Deus, a flora e a fauna. E a gente tem a responsabilidade de cuidar desse jardim. Mas para cuidar do jardim diante de uma sociedade que está acabando com tudo, nós temos que enfocar
em quem tem possibilidade e condições para cuidar. E a gente está falando de gente. Então, o nosso papel primeiro é ser luz em Jerusalém. Depois a gente vai para Samaria, para a Judéia, e a gente vai lá para os confins da terra. Vocês vão ver gente falando de vários campos por aí. Mas vai dessa perspectiva. Todo mundo é chamado para cuidar do jardim, o jardim de Deus. O jardim de Deus. Mas para cuidar do jardim, a gente tem que cuidar de quem cuida dele. Porque se o jardim pode até cuidar sozinho. Na minha casa aqui tem um arbustinho ali, peguei um tesourão, eu fui cortar para dar uma acertada, criei uns buracos no meio dele, minha mulher ficou brava comigo, mas hoje ela passou ali, olhou para mim, olha, Lu, já cresceu tudo de novo. Eu nem me meti, eu vou pegar o tesourão de novo, porque ela é para não ouvir a resposta dela. Se você pegar, não vai estragar, né? Porque a gente é bem tipo disso aí mesmo. Às vezes, a gente quer fazer as coisas por nós mesmos e a gente estraga. E tem gente que sabe fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível. E a gente está falando de Jesus. E aí a gente tem que aprender com Jesus. Como é que a gente tem que ser gente? Como é que a gente tem que cuidar do jardim? Como é que a gente tem que produzir fruto? O fruto a gente produz através do nosso testemunho. Verdade. As pessoas... Embora Jesus diga, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação de todas as coisas, está lá no ID, está lá em Mateus, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Conferência missionária é meter o pé na estrada, vamos pregar o evangelho. Conferência missionária é o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre sua vida com poder. Para você ser testemunha de Jesus. Em Jerusalém, Samaria, e a gente vai para os confins da terra. Esse poder é de Jesus, não é seu, mas eles nos chamam para isso. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente é testemunha nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que vive meio às trevas, nesse mundo que a sociedade tem uma ética corrupta, que um quer ganhar dinheiro em cima do outro, e se tiver que matar, mata. Só tem salvação se a nossa ética for a ética do reino de Deus. Só tem vida, só tem propósito, só há fruto se o meu caráter a cada dia for moldado igual ao caráter de Cristo Jesus. É verdade. Aí a gente está começando a falar, claro, eu sou Luiz. Tem tanta gente que faz tanta coisa boa por aí, eu só sou Luiz. Mas é a maneira como eu penso. A gente só vai conseguir caminhar se a gente olhar para aquele que é o autor e a consumação da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Aleluia. Porque caminhando nele, e ouvindo ele, e obedecendo a ele, obediência é um requisito para fazermos a vontade do Altíssimo. O Senhor, eu te recebo como Senhor, mas obedeça ao Pai. Ouça a voz dele. Como é que eu ouço a voz de Deus? Vamos orar. Eu não estou ouvindo a voz de Deus. Vamos ler a Bíblia. Porque a palavra é a voz de Deus. Vamos ler a Bíblia. Ele vai falar com você. Eu não sei por onde começar a ler. Não faça aqueles, né? Não. Eu vou ler aqui. Né? Não, comece a ler. Comece a ler o texto de João. Estão falando de João. Começa a ler João. João é um discípulo amado. João fala da vida cristã com tanto amor, com tanto carinho. Começa por João. Aí depois você vai migrando de livro. Leia a Bíblia. A Bíblia vai falar com você. Não espere uma boca profética, uma boca de Deus. Leia a Bíblia e faça a oração, porque o relacionamento com Deus é com você. Deus fala com você. Amém. A semente, você é semente. Você pode frutificar em muito. Sabe aonde? Aonde você está, em Jerusalém.
Em Jerusalém a gente está junto. Em Jerusalém a gente tem como abraçar o irmão, brigar com o irmão, discutir com o irmão. Mas é assim mesmo. Outro dia eu estava numa live aí e a Ellen estava lá junto. E aí a gente estava falando. Eu falei, meu, um exemplo de crescer na fé. O Arthur, pastorzão Arthur, do meu coração. E aí ele falava para Deus assim, Deus, me dá paciência, eu preciso ter paciência. Aí Deus me fez ser amigo do Arthur. Ou seja, ele queria paciência, Deus me fez ser parceiro dele. Ou seja, ele tem que ter paciência para andar do meu lado. E a gente vai se amoldando um outro, a gente precisa um do outro. Então, se tem alguém na igreja, eu não consigo. Meu irmão, é prática, isso é desenvolvimento de fé, de crescimento espiritual. E quanto mais você consegue se entregar para Cristo, o Espírito Santo de Deus está com você, e a gente só consegue fazer o que Deus quer, o que Jesus quer, se a gente tem amor, o amor ágape, o amor de Deus no coração. E sabe que o amor de... Olha como Jesus é bom demais da conta. Romanos 5,5 fala, o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo e separados para um processo onde o meu eu vai ser expurgado de mim e o amor de Deus, do Espírito Santo, vai ser derramado no meu coração. E aí é um processo, é uma luta diária da carne contra o sangue. Vocês conhecem tudo isso que eu estou falando. E aí a gente pode se colocar num posicionamento de eu não preciso ter um preparo missiológico, um preparo teológico para poder falar eu sou um missionário. Olha que coisa bacana, como Deus trata todo mundo igual. Trata todos os seres humanos, todos os seres humanos que vêm a Cristo é tratado de igual forma. Porque quando você fala, Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida, eu tive essa experiência. E na minha experiência, a minha oração foi bem assim, irmã. E acredite, foi assim, Deus, é o seguinte, se o que aqueles caras ali estão falando é verdadeiro, eu tô dentro. Mas se for mais essa balela toda aí, eu tô fora. E ali eu entreguei minha vida para Cristo. 23 anos de idade. Coração E o sincero. legal disso tudo foi, não importa a maneira como eu me entreguei a Cristo, como você e como todas outras pessoas se entregaram a Cristo. O fato é que todo mundo tem que ter essa experiência. E quando essa experiência rola, acontece, o fato é que o Senhor vem, entra dentro de nós com o seu Espírito, nos enche com o seu amor, nos transforma e nos faz ver a vida com outros olhos. Agora com os olhos de Deus. E aí, olhando a vida com os olhos de Deus, nós nos posicionamos ao quê? Olhando as Sagradas Escrituras, a dar frutos. E esse fruto é dado, não porque a gente quer e porque a gente pode. Esse fruto é dado porque o Senhor nos escolheu. Nos escolheu em amor. E essa escolha do Senhor, a gente está falando hoje de mais de 7 bilhões e 300 milhões de irmãos e irmãs que estão nesse planeta Terra. Somente 1/3 da população do mundo é cristã. E dentre esse 1/3 que a gente tem que se posicionar para testemunhar do Cristo, nós temos uma outra galera que a gente tem que vigiar. Porque a gente está falando da nossa família. Da família da fé. A palavra diz, cuide primeiro daqueles que são de casa. E depois você sai de casa. Porque quando nós cuidamos daqueles que são de casa, nós damos testemunho de que nós nos amamos e de que nós cuidamos uns dos outros. Aí o mundo vê. Aí o mundo vê e fala, uau, que família é essa? Que família é essa tão legal, que todo mundo tem as intrigas internas, mas todo mundo está bem, todo mundo se dá bem.
Essa é a família de Deus, a qual Verdade, eu, sim. a qual você pertencemos, Kelly, e vocês que estão nos ouvindo. Sim. Mas a gente tem aí, uau, um montão de gente que a gente não vê. 8 crentes morrem por dia porque professa Cristo Jesus e não nega o nome dele. É verdade. Me lembro daqueles últimos, recentes, daqueles 13 irmãos que tiveram seus pescoços degolados se eles não negassem a Cristo Jesus. Passou a Globo falou isso aí. Passou no jornal isso aí. E aí os caras estavam sendo filmados, e se eles negassem o nome de Cristo, para quem queria matá-los seria uma vitória. E o primeiro falou, eu não nego. E o pescoço dele foi cortado. Não foi guilhotinado, não foi um tiro. Essas mortes são rápidas, foi cortado. O segundo, vendo aquilo, eu não nego. O terceiro, o quarto, o quinto. Era só negar o nome de Jesus e você ficaria vivo. Todos eles morreram, glorificando o nome de Deus. O primeiro foi corajoso, tanto quanto o último, que viu todas as outras mortes acontecendo. Isso é ser crente em Cristo Jesus. Verdade, sim. Isso é dar fruto. Porque o exemplo desses irmãos geraram tantas outras vidas, não por fazer, não por se mostrar, mas pela atitude. Eu sou cristão. Eu amo a Cristo Jesus. Ele é Senhor da minha vida. E como esses irmãos que acabei de relacionar, que vocês viram na televisão, no noticiário, há mais de 260 milhões. E esse amor começa em casa. Esse amor começa em casa. Porque quando a gente ama, a gente dá testemunho de algo que promove a vida e a abundância. E a gente dá testemunho do Cristo. Meu irmão, vou ver se eu consigo colocar aqui, porque caiu a rede, né? Deixa eu ver. Tá aqui. Coloquei um link aí. Ore. Ore. Existe uma igreja no mundo, em mais de 70 países, onde cerca de 260 milhões de irmãos e irmãs estão sendo perseguidos porque amam a Cristo Jesus. Ore. Acesse esse link que eu acabei de colocar aí. Imagino, né, que a Ellen, né, e o grupo de missões da Igreja Batista possam colocar também lá nos seus stories, para que você possa entrar, se cadastre. Você vai fazer um cadastro, colocar o seu endereço. A gente vai mandar para você a revista Portas Abertas. Você vai receber informações sobre a revista. A revista tem um calendário de oração. Estou pedindo para você orar, irmão. Você vai receber e vai poder orar. O caminho com o Senhor parte a partir da oração. Ora. Porque se você ora, você vê a voz do Senhor. E aí a gente tem tanta coisa para falar. Mas a minha fala nessa noite termina aqui. Meu irmão e minha irmã, se derrame diante da presença do Senhor. Seja o trigo e não a palha. Ouça a voz do Senhor. Entregue a sua vida para que você faça parte dessa grande família de Deus. Não abra mão da possibilidade da sua existência. E ouça o que o Espírito tem para falar para você hoje e durante toda essa semana e durante toda a sua vida. Porque essa conferência missionária são temas que ardem no nosso coração. Mas a tua vida cristã acontece no teu dia a dia, quando você está na sua casa e no seu trabalho. Dê fruto, e fruto que permaneça. E por favor, ore
pelos nossos irmãos que são perseguidos. A sua oração, hoje, agora, pode ser um clamor de um dos nossos irmãos que está aqui, ó, e mais desses países no mundo, aonde há perseguição. A sua oração pode ser um clamor dele. Senhor, me ajuda a não negar seu nome. Em nome de Jesus. Kelly, que Deus te abençoe mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Irmãos, preencha o link aí. Vem com a gente. Não fica mandando só glória a Deus e aleluia, não. Preencha o link aí e vem orar pela tua família, a tua família da fé. Desculpe se eu fui ofensivo, mas essa é a realidade. Chega da pluralidade, chega do superficialismo. Quer fazer missões? Se engaje. O meu pedido é, vem orar. Acesse o link aí, cola com a gente. Que Deus abençoe. Beijão. Pastor, Deus abençoe, viu? Palavra edificadora, confrontadora aos nossos corações. E precisamos verdadeiramente exercer, praticar. Não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. E o irmão falou aí sobre nós estarmos orando. Sim, estarmos orando. Mas precisamos também entrar em ação. Eu sei também, eu estava olhando que a missão Portas Abertas, cada um pode contribuir com apenas R$ 2,50, não é isso mesmo, pastor Luiz Matos? É o mínimo. Preenche o link o aí. Mínimo, o mínimo. O que é R$ 2,50? Sabe? Pra gente pode dizer assim, não é R$ 2,50 nada para mim, mas tem pessoas lá fora, irmãos, e se você dá R$ 2,50, aquilo que você ser motivado pelo Espírito Santo a fazer, vidas estarão sendo abençoadas. Nós temos tanta liberdade hoje aqui, esse conforto de estar aqui. Eu tô aqui no meu quarto, meu marido já colocou ali o sonzinho ali no muro para todo mundo estar ouvindo a live aqui na avenida. Temos essa liberdade, mas outros países, outros locais, como o irmão citou aí, não tem. Não tem. Tem pessoas que passam privações mesmo, necessidade de fome, eu sei disso. Então o irmão citou a orar, mas a igreja ela tem que estar na função de orar e também entrar em ação. Então entre no link, alguns já se cadastraram, já receberam o link. Hoje mesmo, como o irmão falou, vamos orar e vamos abençoar. Porque a igreja do Senhor não é só aqui a Batista Peniel, não é só a Missão Portas Abertas, a igreja de Cristo, ela está aí como representante do Cristo na Terra para que a gente faça essa diferença. E o pastor Matos, essa foi forte, sabe? Essa que o Senhor falou aí, que se a gente não morre, a gente é palha. Estarei compartilhando, viu, irmão? Se a gente não morre, a gente é palha. O que é que te motiva a servir esse Deus maravilhoso? Qual é a tua real motivação nesse atual momento que você está servindo esse Deus? Qual é? Então essa mensagem vai ficar firme em nossos corações e que possamos colocar em prática essa boa semente que foi ministrada aqui nessa noite. Que Deus te abençoe, pastor Matos. Deus abençoe teu ministério. Deus abençoe tua família. Que o Senhor continue sendo essa luz e esse sal da terra, junto com todos nós. É um enorme prazer. De todo o nosso coração, nós fomos aqui, representando a Batista Peniel aqui na Bahia. Pastor Davi, pastora Meire, que está também nos acompanhando. Toda a igreja, amigos, convidados. Deus abençoe vocês. Que, pararam nesse momento para estar ouvindo essa mensagem edificante da parte do Senhor. Amém, queridos? Seja uma semente na terra, em nome de Amém. Jesus. Amém? Pastor Marcos, quantos minutos nós temos aí? No meu aqui já está estourando. Falta, já está indo embora. Falta 1 minutinho no máximo. 1 minutinho. Então, pastor Matos, libera a bênção apostólica para a gente? Finalizando aí. Amém. Senhor, que a graça de Deus Pai, o amor de Cristo Jesus, a consolação do Santo Espírito, que a Trindade esteja presente nas nossas vidas e invada os nossos corações para podermos iluminar esse mundo e ser luz nessa terra, a partir com aqueles que são de casa, na sua igreja local e os nossos irmãos que são perseguidos ao redor do mundo. Que Deus os abençoe. Deem a cada um de vocês um ótimo final de noite, uma ótima semana. Amém. Em nome de Jesus. Amém, queridos? E lembrando que no domingo
Deixa eu ver se dá tempo de eu falar aqui rapidinho. Domingo à noite estaremos com a missionária Ana Marta de Moçambique, né? Ah, Trazendo também mais uma palavra aos nossos corações. Conto com vocês, tá certo? A paz do Senhor Jesus.